Boa tarde, bom dia, boa noite. Bom, enfim, certo? Independentemente de você estar vendo ou revendo esta aula, qual é o horário, né? Bom, bem-vindos à aula de História. E espero que estejam assistindo na hora da aula, tá certo? Pessoal, é o seguinte, a gente vai falar de um dos movimentos revolucionários que mudaram nossa forma de política, economia, entre outras coisas. Ou seja, a Revolução Inglesa, ou Revolução Puritana, ou Revolução Gloriosa, certo? Esse tema eu vou dizer daqui a pouco, certo? Bom, Revolução Inglesa ou Revolução Puritana, certo? É porque a maioria dos caras, as pessoas envolvidas, certo? Eram calvinistas, certo? Lembra lá, do sétimo ano, certo? O luterismo, calvinismo, do calvinismo, anglicanismo, Henrique VIII, tal, lembram? Pronto, tem tudo a ver com esse negócio aí, certo? As coisas vão só, certo? Aí, como é que eu deixei aqui, ó? Ainda o nomezinho do iluminismo, certo? E a luzinha aqui, tá certo? Só pra me orientar, minha letra continua horrível, tá bom? Até que tá bonitinho. Bom, seguinte, certo? Os primeiros movimentos, né, dessa revolução, certo? A Inglaterra foi a primeira nação a passar por uma revolução burguesa. Desde já, preste atenção, certo? A gente fala de revolução, mudança rápida e concreta e tal, que vem para ficar, diferentemente de revoltas que muitas vezes são sufocadas, certo? Pelo Estado ou governo vigente, certo? E eu quero que vocês entendam uma coisa. Geralmente, a revolução ela é feita pelo povo, mas não para o povo, certo? E a Revolução Inglesa, acho que diferentemente de outras assim, certo? Eu acho até que ela é mais, digamos, burguesa, né? Porque literalmente ela sentou o chicote no povo, certo? Porque os nobres nem os mencionavam praticamente, certo? Então, vamos para frente, certo? Os grandes eventos, a Revolução Puritana, eu já falei, certo? A ditadura de Oliver Cromwell, a Revolução Gloriosa, que tem esse nome porque aquele negócio não rolou sangue, tiro, facada, espadada, voadora com os dois pés, e, enfim, tá certo? Aconteceram mudanças também, certo? A expulsão dos camponeses de suas terras, a, as leis dos cercamentos, isso eu estou fazendo um resumão aí, daqui a pouco eu aprofundo, certo? Um grande processo de urbanização, a instituição do trabalho assalariado, quer dizer, não que não existisse, mas agora como regra, como lei, digamos assim, certo? O povo continuava praticamente do mesmo jeito, né? Trabalhando que só a gota e ganhando pouquíssimo e ó, os impostos, ó. Parece com nossos tempos atuais. Voltando, certo? O fortalecimento do comércio marítimo inglês, lógico, para competir com Espanha e Portugal, que já estava na frente. Portugal já estava com colônia e tudo quanto é buraco, Espanha também, e etc e tal. E lá para frente, a limitação do poder real, certo, pessoal? Isso aqui é minha colinha, para não esquecer das coisas que tio Nonda tá meio velho, né? Tá esquecendo das coisas. Tá certo? Bom, neste processo aí, a terra dos camponeses, certo? Elas começaram a ser usadas pelos nobres, ou seja, cercamento, certo? Ou seja, acabou esse negócio de nosso. Agora é meu, não, mas seu, certo? Então, ó, fora, tá bom? Muitos desses camponeses ficaram sem trabalho, digamos, e até mesmo, acho que sem casa. Eu não falei logo no começo, agora que teve uma urbanização e tudo mais, o que aconteceu? Muita gente que era do campo partiu para os grandes centros, certo? Daí teve essa mudança,
triste mudança, né? Nem tudo são flores, né? Na história, né, pessoal? Então, as pessoas deixaram de ser trabalhadores rurais para se transformarem em jornaleiros nesse processo, né, semicapitalista ou capitalista que estava acontecendo na Inglaterra, certo? Diferentemente dos países que estavam mais centralizados nessas questões de colonialismo, tá certo? Não que a Inglaterra não tenha feito. Estados Unidos, por exemplo, foi uma colônia, certo? Da Inglaterra, criada pela Inglaterra. O cara mandou um naviozão chamado Mayflower pra lá, cheio de puritanos pra galera morar lá e tal, que era a terra prometida, Deus tinha dado pra eles, eles foram morar lá. Tá certo que muita gente morreu de frio e fome, mas é assim, né? Como diz, como diz o ditado, né? Você não consegue fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? E na história, muitas das vezes as coisas funcionam dessa forma. Mas pá, vamos embora, tá certo? E, inclusive, outra parte triste é que esses camponeses, muitas vezes eles eram perseguidos, presos e até mortos. Vadiagem era crime na Inglaterra. Crime, viu, pessoal? Tá certo? Então, começa aí as primeiras capelecações, tá certo? Aí você, mas como assim, professor? O rei não estava mandando todo mundo, não era absoluto, aquele negócio, em nome de Deus, a igreja do lado, conde, visconde, etc e tal, os nobres, aquele negócio todo. Sim, só que nesse momento aí a burguesia não estava muito contente com o governo pessoal.